Há encontros que parecem atravessar o tempo, despertando em nós sensações tão intensas que é impossível ignorar. É como se o corpo soubesse antes da mente, enviando sinais sutis ou avassaladores de que algo profundo está acontecendo. Um simples toque, um olhar que permanece, a respiração que muda de ritmo e, de repente, percebemos que há uma conexão que vai além da lógica. Esse chamado silencioso pode ser um reflexo de algo ancestral, enraizado no inconsciente, guiando-nos para pessoas que ressoam com nossa essência mais autêntica. Não se trata apenas de emoção, mas de uma experiência física e simbólica que revela muito sobre quem somos e sobre quem chega para transformar nossa jornada. Se já sentiu essa intensidade inexplicável, escreva nos comentários. Eu confio nos sinais do meu corpo e compartilhe essa energia com todos que também buscam compreender seus próprios encontros significativos. Na psicologia analítica, Carl Jung nos convida a enxergar os encontros profundos como reflexos do que habita o nosso inconsciente. Quando sentimos algo no corpo ao conhecer alguém, seja uma paz arrebatadora ou uma inquietação magnética, não estamos apenas reagindo ao momento presente, mas também a conteúdos internos que emergem à superfície. Essa reação física pode ser um eco da projeção quando partes de nós mesmos que ainda não reconhecemos são vistas no outro, criando uma sensação imediata de familiaridade ou intensidade. Outro aspecto fundamental é a sombra, representando tudo aquilo que não aceitamos ou desconhecemos em nós. Muitas vezes, a pessoa que desperta reações tão fortes encarna aspectos da nossa sombra, provocando tanto fascínio quanto desconforto. Esse processo é parte do caminho da individuação, jornada em que integramos o que está oculto para nos tornarmos mais inteiros. Jung também enfatiza a importância da integração dos aspectos ânimos e ânima, as dimensões masculinas e femininas presentes em todos nós. Certas conexões despertam esses polos internos, fazendo com que sintamos uma harmonia quase mística ou um impulso transformador. Quando o corpo reage de forma intensa diante de alguém, é possível que ele esteja reconhecendo não apenas a pessoa, mas o significado simbólico que ela carrega para o nosso desenvolvimento. A respiração acelerada, o calor repentino ou a sensação de calma absoluta não são meros efeitos fisiológicos. Podem ser chaves para compreender o que está pronto para emergir em nossa consciência. Reconhecer esses sinais é abrir espaço para um encontro não apenas com o outro, mas consigo mesmo. O corpo é um guardião silencioso de verdades que muitas vezes escapam à mente racional. Em encontros profundamente significativos, ele responde de maneiras que, à primeira vista, podem parecer apenas fisiológicas, mas que carregam uma dimensão simbólica e psicológica muito mais ampla. Sensações como arrepio, aceleração cardíaca, calor repentino ou uma inesperada sensação de calma não surgem por acaso. Elas são manifestações somáticas de conteúdos inconscientes, traduzindo em linguagem física algo que a psique reconhece como essencial para o nosso desenvolvimento. Na perspectiva da psicologia analítica, cada reação corporal diante de alguém que nos impacta intensamente é como um código a ser decifrado. Jung compreendia que a psique não se limita ao mental, mas se expressa também por meio do corpo, unindo emoção e instinto. Assim, aquele frio na barriga pode ser mais do que nervosismo. Pode representar a abertura de um portal para vivências profundas que, de alguma forma, já estavam inscritas em nós. A conexão profunda ativa áreas internas que envolvem não só afeto, mas também memórias arquetípicas. É como se o corpo reconhecesse padrões ancestrais, associados ao instinto de vínculo, proteção ou transformação. Por isso, o simples ato de estar próximo a alguém pode despertar sensações quase místicas, pois o corpo percebe, antes da mente, que aquele encontro guarda potencial para catalisar mudanças significativas. Ao mesmo tempo, é preciso discernir entre reações automáticas ligadas ao medo ou à defesa e aquelas que indicam abertura e receptividade. A aceleração dos batimentos, por exemplo, pode vir tanto de uma excitação positiva quanto de um alerta interno. Nessa diferenciação, o autoconhecimento se torna fundamental.
Quando conhecemos nossos padrões e nossa história emocional, conseguimos interpretar com mais clareza os sinais que surgem. O corpo não mente, mas sua linguagem precisa ser compreendida no contexto certo. Um toque que desperta conforto profundo pode indicar que, naquela relação, encontramos ressonância com partes de nós que precisam ser vistas e acolhidas. Por outro lado, um desconforto físico persistente pode sinalizar que o encontro está tocando feridas ou limites que exigem atenção consciente. Jung nos lembra que a vida nos coloca diante de experiências que têm o poder de ampliar nossa consciência, e muitas delas começam com sensações corporais sutis. Perceber e honrar essas respostas não significa seguir cegamente qualquer impulso, mas, sim, estar disposto a investigar o que elas revelam sobre nossa psique. Essa escuta atenta do corpo nos aproxima da totalidade, pois nos convida a integrar emoção, instinto e reflexão. Compreender a reação física diante de conexões profundas é, portanto, um ato de respeito à sabedoria interna. É reconhecer que nossa essência fala em múltiplos canais e que o corpo é um mensageiro legítimo do inconsciente. Ao aprender a ler seus sinais, podemos nos orientar com mais autenticidade, evitando repetir padrões inconscientes e permitindo que os encontros significativos cumpram seu papel transformador em nossa jornada. Em encontros que nos marcam profundamente, há forças psicológicas invisíveis operando em segundo plano, moldando a intensidade e a natureza da conexão. Entre essas forças, a projeção e a sombra ocupam um lugar central. Na psicologia analítica, projeção é o ato de atribuir ao outro qualidades, emoções ou aspectos que na verdade pertencem a nós, mas que ainda não reconhecemos ou aceitamos. Quando conhecemos alguém e, de repente, sentimos que já a conhecemos há muito tempo, ou que ela carrega algo que sempre procuramos, é possível que estejamos diante de uma projeção. Essa dinâmica não é negativa em si mesma. A projeção pode ser uma porta de entrada para o autoconhecimento, pois o outro serve como espelho, revelando facetas internas que estavam adormecidas. Entretanto, quando permanecemos inconscientes desse processo, corremos o risco de idealizar a pessoa, sobrecarregando-a com expectativas impossíveis de sustentar. Reconhecer a projeção nos encontros transformadores significa assumir que parte da intensidade que sentimos vem de dentro de nós, e não apenas do outro. A sombra, por sua vez, representa todos os conteúdos que reprimimos ou negamos em nossa personalidade. Ela inclui tanto aspectos que consideramos negativos quanto potenciais não vividos. Muitas vezes, a pessoa que desperta reações corporais intensas encarna elementos da nossa sombra, provocando fascínio, atração e até resistência. Essa mistura de sentimentos opostos é comum quando alguém desperta em nós tanto o que admiramos quanto o que tememos enfrentar. Encontros transformadores costumam tocar a sombra com delicadeza ou brutalidade, dependendo da nossa abertura para olhar para dentro. O desconforto que sentimos pode ser um convite para expandir nossa consciência e integrar essas partes esquecidas de nós mesmos. É nesse ponto que a reação física, o frio na barriga, o calor, a tensão muscular, se torna um indicador precioso de que algo profundo está sendo ativado. Jung defendia que, ao integrar a sombra, ganhamos mais vitalidade e autenticidade. Nos encontros que carregam essa potência, a outra pessoa funciona como um catalisador, não porque tenha um poder mágico sobre nós, mas porque sua presença ressoa com camadas da nossa psique que pedem para ser reconhecidas. Assim, aquilo que começa como uma reação corporal intensa pode se transformar em um processo psicológico profundo, abrindo espaço para mais inteireza. Compreender o papel da projeção e da sombra é fundamental para não nos perdermos em ilusões ou dramas internos que mascaram a realidade da relação. É um convite para, diante da intensidade, perguntar: o que de mim mesmo estou vendo nessa pessoa? E o que nela está me mostrando partes de mim que ainda não conheço ou aceito? Ao fazer essas perguntas, deixamos de ser prisioneiros das nossas projeções e começamos a interagir com o outro de forma mais consciente. Assim,
Encontros transformadores não são apenas histórias românticas ou conexões místicas, são oportunidades de reconciliação interna. E essa reconciliação começa ao perceber que, quando o corpo reage, talvez ele esteja sinalizando que chegou o momento de iluminar áreas da nossa vida que permaneceram por muito tempo nas sombras. Dentro da psicologia analítica, o animus e a anima representam, respectivamente, o princípio masculino na psique feminina e o princípio feminino na psique masculina, embora Jung tenha deixado claro que essas dimensões existem em todas as pessoas, independentemente do gênero biológico. Eles não se referem apenas a características externas, mas a forças internas que influenciam como nos relacionamos, criamos, pensamos e sentimos. Em encontros que nos tocam profundamente, é comum que o ânimos ou a ânima sejam ativados de maneira intensa. Essa ativação se manifesta como uma sensação de completude, como se o outro fosse capaz de despertar em nós uma parte essencial que estava adormecida. Não se trata, porém, de encontrar a metade que nos falta, mas de perceber no outro um reflexo simbólico daquilo que também existe dentro de nós e precisa ser integrado para que nos tornemos mais inteiros. Quando a anima é despertada, o mundo interno tende a se encher de sensibilidade, imaginação e conexão com a dimensão emocional e espiritual da vida. É como se o encontro trouxesse cores mais vivas, sons mais nítidos e um senso renovado de significado. Já quando o ânimos é ativado, surge um impulso de ação, clareza de pensamento, firmeza e direção, como se de repente a vontade se tornasse mais estruturada. Essas experiências podem gerar reações físicas intensas, um calor suave no peito, um relaxamento profundo, uma excitação criativa ou até mesmo um magnetismo difícil de explicar. O corpo sente porque a psique, nesse momento, está tocando um ponto crucial do processo de individuação, a reconciliação entre os polos internos, masculino e feminino. No entanto, esse despertar também traz desafios. Muitas vezes, confundimos a projeção do nosso animus ou anima com a verdadeira essência da outra pessoa. Isso pode nos levar a acreditar que ela é, literalmente, a personificação desses ideais internos. Esse equívoco pode criar expectativas irreais e gerar frustração quando percebemos que o outro, como qualquer ser humano, possui também imperfeições e limitações. O caminho junguiano sugere que, ao invés de buscar fora aquilo que falta, devemos reconhecer o que o encontro desperta dentro de nós. Isso significa acolher a ânima ou o ânimos não apenas como imagens projetadas no outro, mas como forças vivas que precisam ser cultivadas internamente. Dessa forma, a conexão com o outro se torna menos dependente e mais enriquecedora, pois não está baseada em carências, mas em troca genuína. Quando entendemos esse processo, as sensações corporais deixam de ser apenas um mistério e passam a ser sinais de que algo interno está em movimento. A presença de alguém que ativa essas forças internas pode funcionar como um espelho sagrado, refletindo a harmonia que buscamos alcançar entre razão e emoção, ação e receptividade, objetividade e intuição. Assim, as relações significativas que despertam o ânimos e a ânima não são apenas fontes de prazer ou inspiração, são também laboratórios vivos de autoconhecimento. Ao integrarmos essas dimensões, ganhamos mais liberdade interna, pois deixamos de depender exclusivamente de estímulos externos para sentir vitalidade e plenitude. Esse é um dos presentes mais profundos que um encontro transformador pode nos oferecer. O processo de individuação, na visão de Carl Jung, é a jornada pela qual nos tornamos quem realmente somos, integrando aspectos conscientes e inconscientes em uma totalidade mais harmoniosa. Dentro dessa caminhada, os sinais corporais funcionam como guias silenciosos, apontando para áreas da nossa psique que precisam ser reconhecidas e trabalhadas. Ignorá-los é como caminhar no escuro com uma lanterna desligada. Observá-los é acender essa luz e permitir que ela ilumine o caminho. O primeiro passo para integrar esses sinais é desenvolver a capacidade de percepção. Isso significa criar momentos de pausa, onde possamos observar o corpo sem julgamentos,
Ao perceber uma alteração súbita na respiração, um aperto no estômago, um calor no peito ou até uma sensação inexplicável de leveza, é importante perguntar: o que está acontecendo dentro de mim agora? Essa simples pergunta abre espaço para que o corpo revele conexões entre a sensação presente e conteúdos emocionais mais profundos. Esses sinais, muitas vezes, são respostas a estímulos simbólicos. Um olhar, uma frase ou até a presença silenciosa de alguém pode despertar memórias, desejos e temores que não chegam de forma direta à mente consciente. Ao investigá-los, evitamos reagir de forma automática e ganhamos a oportunidade de responder de maneira mais consciente e alinhada com nosso crescimento. Integrar os sinais corporais ao processo de individuação também envolve reconhecer que nem toda sensação intensa indica um caminho a seguir. Algumas reações são eco de traumas passados e podem exigir cuidado, reflexão e, em alguns casos, apoio terapêutico. A sabedoria está em discernir entre um sinal que aponta para a expansão e um que alerta para a repetição de padrões nocivos. Um método eficaz para essa integração é associar a observação corporal à reflexão simbólica. Perguntar-se, por exemplo, se essa sensação fosse uma imagem, qual seria? Ou que história meu corpo está tentando contar? Abre um diálogo criativo com o inconsciente. Essa prática favorece a tradução do impulso físico em linguagem compreensível, fortalecendo a conexão entre corpo e mente. No processo de individuação, os sinais corporais também funcionam como indicadores de progresso. À medida que integramos aspectos antes reprimidos, a forma como o corpo reage às experiências muda. Situações que antes geravam ansiedade podem passar a provocar calma. Pessoas que despertavam medo podem ser vistas com curiosidade, e conexões que antes pareciam esmagadoras podem se tornar fontes equilibradas de inspiração. Jung via o corpo como parte inseparável da psique, e não como um simples veículo da mente. Por isso, ao reconhecermos e honrarmos suas mensagens, estamos, de fato, ouvindo uma parte essencial do nosso ser. Essa integração permite que os encontros significativos sejam vividos com presença e consciência, ao invés de serem apenas momentos intensos que nos deixam confusos ou perdidos. Assim, os sinais corporais não são apenas alertas ou confirmações, mas convites. Convites para olhar para dentro, para dialogar com o inconsciente e para caminhar com mais autenticidade em direção à nossa totalidade. No processo de individuação, cada sensação é uma oportunidade de alinhamento interno. E quanto mais aprendemos a reconhecer e integrar esses sinais, mais profundamente podemos viver nossas relações e a nós mesmos. Os encontros que deixam marcas profundas raramente passam despercebidos pelo corpo. Seja um arrepio, uma sensação de calor, um suspiro involuntário ou uma calma inexplicável, cada resposta física é um mensageiro do inconsciente, apontando para algo que precisa ser visto, integrado e compreendido. A psicologia analítica nos ensina que, ao acolher esses sinais, nos aproximamos do nosso próprio centro, pois eles revelam camadas da psique que a mente sozinha não alcança. O corpo fala a linguagem da alma, e quando escutamos com atenção, abrimos caminho para uma vida mais consciente e alinhada. Reconhecer projeções, integrar a sombra, despertar o ânimos e a ânima e entender a importância dessas reações no processo de individuação nos torna mais preparados para viver relações verdadeiramente transformadoras. Cada encontro significativo é, ao mesmo tempo, um diálogo com o outro e um espelho para o que habita em nós. Ao perceber e valorizar as mensagens sutis do corpo, deixamos de caminhar às cegas e passamos a trilhar o caminho da autenticidade. Se você deseja aprofundar essa jornada e continuar explorando os sinais que moldam suas conexões, inscreva-se agora no canal e assista ao vídeo que está aparecendo na tela. Sua transformação começa com a próxima escolha consciente.